Antônio Carlos Soeiro, conhecido como Toninho Soeiro. Eu sou professor de arte, sou formado pela Universidade da Amazônia e pela Universidade de Minas Gerais, Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, e pelo Centro Universitário de Maringá, como pedagogo. E eu nasci aqui em Santa Maria, estudei aqui na Escola Reginaldo Santos, depois no Kennedy, depois no Bertoldo Nunes. Eu sou aluno da escola pública. Nessa minha trajetória, desde que eu fui à cidade, eu tenho acompanhado todo o movimento artístico de Vigia, estudado um pouco. Tive a honra de interagir assim que eu cheguei na cidade com Ildone, que é um grande nome da literatura, da política de Vigia, da educação. Eu tive a honra de interagir com ele, com os outros mestres como Francisco Soeiro e os demais pessoas da época. Eu fui seminarista depois, sou da ordem franciscana, e fui seminarista capuchinho, depois salesiano. E a gente estudou um pouquinho de teologia, filosofia, né? E esse conhecimento a gente vai levando para a vida, né? Essa igreja aqui, ela é muito representativa, né, para essa região, porque essa edificação, ela não só representa a religiosidade da região, mas ela também significa um lugar onde tinha algum movimento financeiro, dinheiro, né? Então, no século passado, como não havia estrada de Vigia, todo abastecimento da cidade de Vigia era por água, né? Vinha de Belém por água. Então, Porto Salvo era o primeiro porto a chegar em Vigia, e depois, para abastecer aqui as colônias, Santa Rosa, Mujuíma, Meratauá, essa região, o porto mais próximo era Santa Maria do Guarimã. Então, aqui Santa Maria virou outro porto movimentado, chegando a ter um grande movimento aqui. Aqui a gente chegamos até loja no início do século passado, fábrica de cordas, ensacamento de açúcar, fazenda de café, que outrora pertenceu aos padres jesuítas, né? Então, Santa Maria, ela foi um centro muito importante no século passado, até o advento da estrada de Vigia. Quando vem a estrada, então o movimento aqui vai cessando e vai dando lugar a outros lugares que vão se desenvolver às margens da estrada de Vigia. E essa igreja aqui, ela segue o mesmo padrão de engenharia da igreja matriz, da igreja de Pedra do Senhor dos Passos em Vigia, né? É o mesmo material, pedras, argamassa com a mesma densidade, com o mesmo material que se usou aqui. E essa composição, que é uma imitação da arquitetura asteca, né? Que se usou aqui, a composição juntando a pedra a partir do seu próprio formato, né? Então, essa é uma informação interessante. E essa igreja também ficou incompleta aqui, né? E recentemente ela foi restaurada, né? É uma trinca, Madre de Deus, em homenagem a Nossa Senhora Mãe de Deus, Porto Salvo, uma igreja em homenagem a Nossa Senhora da Luz, que é outro título de Nossa Senhora, e Santa Maria vai ser Igreja de Santa Maria. A padroeira sempre foi no passado aqui Santa Maria. Então veja que é uma trinca, Madre de Deus, Nossa Senhora da Luz e Santa Maria. São 3 igrejas edificadas em homenagem a Nossa Senhora, né? É muito importante a gente lembrar disso. Então isso é um pouquinho da história dessa igreja daqui, do lugar. E a gente vai estudando um pouquinho, por ser do lugar, a gente vai estudando um pouquinho sobre isso. De Porto Salvo não sei precisar, né, se essa igreja é de construção jesuíta ou não, né, de Porto Salvo. Aqui a gente não tem informações exatas da época da construção dessa igreja, né? Não tem informação exata. Já houve uma pesquisa aqui da Universidade da Amazônia na década de 90, mas esse material não está acessível para a gente, né? Alguns alunos, alguns arquitetos pesquisaram aqui, mas eu não tenho esse material acessível agora, né? Aqui também em Santa Maria teve algumas figuras importantes, né, que a gente tem orgulho de falar. Por exemplo, aqui nós tivemos, filho de Santa Maria, um dos maiores violinistas, ou se não o maior do século passado, que era o Teodomiro Soeiro, que era meu avô, né? Que foi professor de outras pessoas. O poeta Chico Silva, Francisco Silva, Chico Silva era daqui, também um poeta do século passado, e Francisca Albuquerque Barata, que era conhecida como Chiquita Barata, que também era daqui. Então, e nesse período que esse povo figurou aqui, o Teodomiro Albuquerque, que é meu avô, ele foi tabelião antes em Vigia e professor
de algumas pessoas na Vigia no passado, entre eles a turma da família Leal. Então ele foi professor, tocava, ele era muito famoso do lugar, era musicista e outras pessoas. Nessa época, meados no segundo terceto do século passado, tinha muita movimentação aqui em Santa Maria, muita de poeta, música, arraial, né? Banda de música. A Santa Maria, ela sempre teve um apreço pela música. Então aqui em Santa Maria, se você põe uma banda para tocar ou alguma música para tocar, faz algum barulho com o instrumento, o povo vai para a rua. Aqui o campeonato, se não tiver música, não funciona, o arraial não tiver música, não funciona, tem que ter música sempre, porque desde muito sempre. Aqui nós tivemos, já na segunda metade do século passado, nós tivemos uma banda de música aqui, um conjunto, o Moreira, que tocava bateria, né? Aí tocava várias pessoas, então tinha uma banda de música aqui. E recentemente agora tem uma banda de música, a banda de música do Guarimã, que é extraordinário a gente ter isso de novo. Então Santa Maria sempre teve uma pujança cultural. Era Vigia, Porto Salvo e Santa Maria. Eram esses três núcleos que tinham uma pujança cultural no início do século passado. E não é por essa razão, senão por isso que nós temos uma edificação dessa aqui, em função desse movimento que tinha aqui muito, né? A igreja sempre participou, a igreja sempre foi uma grande difusora de arte, com as pinturas, com a música. Desde a Europa, que a igreja patrocinava os artistas, e no Brasil, então assim, quem estuda história da arte vai perceber a música, as pinturas, no barroco, no rococó, estão nas igrejas. Então a igreja sempre foi uma grande influenciadora, sempre foi uma grande mecenas, uma grande incentivadora da arte. E aqui não foi diferente. A arquitetura influencia o movimento cultural da música que tem no arraial. Aqui em Santa Maria nós temos os arraiais mais movimentados em todos os anos em julho aqui. Uma das coisas bacanas que a gente realizou foi escrever um livro, né? Eu escrevi já 5 livros, porém, publicado em papel tem o Carmina, né? Que eu digo que o menor do livro sou eu, né? Que eu sou autor do livro. E a capa do Emmanuel Franco Ferreira, que é a Vigiense, um dos artistas plásticos famosos no mundo, e a apresentação, que é uma aula de literatura do Iudone. Então, mas é um feito muito interessante. E eu gosto muito disso, né? Mas é uma responsabilidade muito grande. Eu demorei 21 anos para admitir ser poeta, porque é responsabilidade muito grande, porque poeta, no Brasil tem um grande poeta, e na terra do Iudone é difícil ser poeta, porque ele é muito grande, né? Então é difícil. Então é muito bacana. E eu queria agradecer, inclusive, a minha história na arte, o meu olhar diferenciado na arte, ela se dá por influência de várias pessoas, né? O contato com o Iudone, que é um grande esteta, um estudioso da estética da arte, da história, da vigia, outras pessoas. Mas uma pessoa foi muito fundamental na minha infância. A minha mãe é uma excelente contadora de história. Então ela me apresentou as histórias, as mais belas histórias. E na escola, né, com o presidente Kennedy, uma pessoa me fez pensar diferente, que foi a professora Lourdinha Palheta, professora de arte, né? Ela me fez pensar, talvez ela não saiba a dimensão disso, ela me disse sem querer, né, ou me disse de uma maneira bem poética, que eu tinha que ter um olhar diferente. E a gente tem orgulho de ser daqui, vigiense, de Santa Maria do Guarimã. Quem quiser vir em Santa Maria visitar essa igreja aqui em julho, muito movimentada aqui, que é a festa da padroeira de Santa Maria. E aqui tem o melhor turu da região, aqui tem o melhor caranguejo da região e o maior caranguejo da região. Então você pode visitar aqui tem mangue, de pessoas que gostam de ver o mangue, que é muito amazônico, é muito nosso. Tem esse bioma do mangue em Santa Maria é interessante, né? Então quem vier à Vigia, não deixe de vir em Santa Maria visitar aqui a terra do caranguejo, né, da fé, da religião de Santa Maria. E aqui também tem todo final de semana aqui animado. Se você quiser ir em Santa Maria do Guarimã, o ano inteiro a comunidade é movimentada, ela gosta de se encontrar, ela gosta de reviver momentos lúdicos, futebol, da romaria, é muito solidária a comunidade. Quando vier a Vigia, não deixe de vir em Santa Maria. A igreja de Santa Maria é essa preciosidade aí da arquitetura do século passado.